Oiê. Boa noite, povo. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá hoje? Estão ouvindo direitinho? Como é que tá o som? E aí, como estamos, além do calor? Demais. Gente, tá calor demais. E que isso? Tá fora do normal. Já separaram a garrafinha de vocês aí pra gente conversar hoje? Agora tá quente. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá saindo a transmissão aí? Como é que vocês estão me ouvindo? De novo, ver se eu consigo falar um pouquinho mais baixo. Eu quero que eu comece a empolgar. A hora que eu vejo, eu já estou gritando. Então, vou ver se eu consigo falar um pouco mais baixo hoje. Hoje eu vou mais a responder as dúvidas de vocês, né? As dúvidas que me enviaram das 4 lives, né? Amanhã a gente ainda tem uma live, tá? A última live é amanhã. E amanhã eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, muito legal, que é sobre o composto, né, de vitaminas que eu falei com vocês, que tem o composto de vitaminas que tiram as pessoas das filas de transplante, né, de coração, ou seja, pessoas que estão totalmente acometidas por uma doença, elas tomam esse composto e vão fortalecendo o coração, voltam a fortalecer o coração. Então isso é mais uma prova, né, de que a gente precisa de vitamina, a gente precisa de mineral para isso. Mas aí eu vou falar direitinho amanhã para vocês, tá? Hoje eu vou responder algumas dúvidas que estão me fazendo pelo WhatsApp, pelo formulário, né? Eu envio um formulário nos grupos. E aí estão me fazendo algumas perguntas. A maioria sobre a terceira aula, né? Sobre a aula de estresse oxidativo. Ontem teve aula do colesterol, né? O mito do colesterol. Então eu expliquei para vocês algumas coisinhas. Mas as dúvidas que estão aparecendo, né? As dúvidas que estão vindo das pessoas, né? Que estão me mandando, normalmente são dúvidas como eu vou dizer, desconfiando mesmo do que eu falei, né? E aí, assim, eu respondo aqui, igual eu falei que eu responderia aqui, né? Eu responderia o máximo, né, que eu pudesse, que eu conseguiria aqui. Mas algumas pessoas eu preciso enviar, inclusive, o artigo científico, né, que prova isso. Então tá, então eu vou começar com algumas duvidazinhas, né, que tiveram em relação a essa tudo, né, suplementação, de uso de suplementos, uso de medicação, essas coisas assim. Então, uma das principais dúvidas que chegaram para mim a respeito da suplementação, né? Porque essa imersão é o seguinte: eu falei com vocês que eu ia mostrar para vocês, né? Eu ia mostrar para vocês a importância, né? De vocês saberem dessas coisas que eu estou falando aqui, justamente porque é isso que faz com que você prescreva suplementos para os seus pacientes, ou você, como, né, leigo, indique os suplementos para os seus familiares. E o que acontece? Eu falei sobre as principais coisas, né? Por que a gente não usa
por que a gente tem tanto preconceito, né? Por que a gente acha que suplementação não faz efeito? Várias dessas coisas eu falei aqui. E eu trouxe justamente para isso, porque de nada ia adiantar eu chegar aqui para você e falar assim, olha, toma vitamina A, que a vitamina A faz bem para a visão. Toma vitamina B, que a vitamina B faz bem para o cérebro. Não adianta nada eu falar isso com você e você fala assim, ah, beleza, então eu vou comer mais alimento que tenha vitamina B, eu vou comer mais um alimento que tenha vitamina A. Então, assim, a imersão, ela é justamente para você desenvolver isso na sua cabeça, é para você se desafiar, entendeu? Para você pensar, falar, mas eu aprendi que não é assim. Então, por que você está falando que está errado? Então, deixa eu procurar saber para ver se é verdade. Então, a intenção da imersão é essa. Não é que você acredite totalmente em mim. A intenção da imersão é justamente para que você fique com isso na cabeça e vá procurar, entendeu? Vai pesquisar. Se você acreditar em mim, ótimo, né? Como eu estou falando aqui para vocês, eu não viria aqui falar algo para vocês que eu não tivesse certeza do que eu estou falando. Eu estou aqui para eu começar a falar isso com pessoal, para minha família, por exemplo, eu tive que ler alguns artigos e alguns livros para comprovar. Então, assim, nem para eles eu falava uma coisa, né, que eu não sabia o que era. Justamente para isso, né, para nunca ter desconfiança de alguma coisa que eu falo. E quando eu falo essas coisas, né, tô aqui as pessoas que estão entrando em contato comigo, pelo WhatsApp principalmente, né, porque ninguém pergunta aqui no YouTube, estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp e duvidando, né, dessas coisas que eu falo. Eu falo duvidando assim, não é uma pergunta comum, né? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas de pessoal me perguntando, mas e se eu fizer tal coisa, compensa do que tomar a suplementação? Isso é um tipo de dúvida e é comum, e eu respondo da maior, se tiver 200 dela, eu respondo 200 vezes. A dúvida que eu falo da pessoa duvidar do que eu falo é virar e falar assim, eu não acho que seja assim, eu não acho que tenha isso, eu não acho que os profissionais de saúde precisam estudar mais, eu não acho que a alimentação seja fraca. Então, existem várias dessas coisas, sabe? Eu não falo aqui sem comprovação científica. Então, quando a pessoa vem me perguntar isso, eu falo assim, você quer um artigo sobre qual assunto? Você quer um artigo que prova que a alimentação somente não é suficiente? Ou você quer um artigo que prova quanto menos suplementos as pessoas tomam, mais doenças ela tem? Qual que você quer? Entende? Porque eu não falo aqui sem ter uma comprovação científica. Inclusive, o meu curso de suplementação nutricional, cada aula que eu dou, eu disponibilizo artigos científicos para os alunos, porque eu preciso que eles tenham essa vontade de, pelo menos, procurar artigo científico, né? Eu entrego para eles, porque eu já sei um jeito de achar, né? Tem 5 anos aí que eu tô nessa de ler artigo científico e procurar artigo científico. Então, assim, eu já sei como é que eu acho isso, eu já sei aonde que eu pesquiso, eu já sei como eu entrego isso. Então, eu não entrego para meus alunos, por exemplo, só o que eu quero. Eu não entrego para eles só o que eu acho que é legal. Eu entrego todos os artigos, inclusive eu entrego os artigos contraditórios. Eu entrego os artigos que falam que suplementação não funciona. Aí eu deixo para eles resolverem. Quando eles têm uma dúvida, eles me perguntam. Então, assim, eu não faço nada que não tenha... Eu não falo nada aqui que não tenha comprovação científica. Ontem, por exemplo, eu falei dos 10 mitos do colesterol e o vídeo de ontem, a live de ontem, ela foi totalmente espelhada, né, num dos médicos que eu mais sou fã, né, porque ele é brasileiro, ele já foi reitor em Harvard, ele foi, se não me engano, ele foi professor, foi reitor em outras 2 universidades nos Estados Unidos. Ele é cardiologista e nutrólogo, que é o Dr. Laí Ribeiro. Todo mundo acha que ele é doido, né, mas não é, porque ele fala a verdade. Então, assim, enquanto as pessoas estão vendo isso agora, entendeu? Todo mundo está vendo isso agora. Todo mundo está vendo que o que ele fala não é exagero. Todo mundo está percebendo isso. Porque não tem lógica o fato da gente ter começado a consumir mais medicamentos, ter diminuído o consumo de gordura e cada vez mais as pessoas estão morrendo, né, de doenças cardíacas, de câncer. Uai, o que é isso? Tem um trem errado aí. Não é porque nós somos mais pessoas, não é porque o mundo está aumentando a população, é porque a gente está aumentando o consumo das coisas.
entende? Consumo de coisas erradas. Então, assim, quando eu falo dessas coisas, eu não falo sem comprovação científica. Eu não falo se não tiver um artigo que eu comprove que eu falo. Tudo que eu falo aqui, então, é copiado de um artigo científico? É, porque eu não falo nada que não é, tá? Então, quando me perguntam essas coisas, eu fico, ao mesmo tempo que eu fico, né, que me dá, assim, uma pontinha de raiva, né, ao mesmo tempo me dá aquela pontinha de falar assim, olha, agora é hora de eu provar para essa pessoa que eu tô certa, né, que não estou totalmente certa, mas o artigo científico está, então ele que provou, ele que comprovou. Então, lê aí, né, já que você acha que eu estou duvidando. Bom, e quando eu perguntei sobre as pessoas, sobre isso, sobre suplementação, sobre o colesterol, sobre o estresse oxidativo, sobre essas coisas todas, algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas, né, e principalmente sobre o uso da suplementação, né, como que é que usa a suplementação, como é que pode fazer alguma combinação assertiva. É complicado eu explicar isso aqui porque existem muitas vitaminas e muitos minerais. Não é à toa que meu curso já tem 220 aulas cadastradas e eu ainda estou na suplementação alimentar, ou seja, eu fiz nutricional e alimentar, já tem 220 conteúdos cadastrados. Então, é muita coisa, eu não consigo explicar tudo numa live e não consigo explicar tudo né, sem te mostrar a importância que é colocar todas essas coisas. Mas, resumindo, é o seguinte, a gente precisa basicamente de algumas coisas no nosso organismo, algumas vitaminas, alguns minerais. Por exemplo, a gente precisa de um mineral que chama molibdênio. Né? Acho que é esse mesmo que fala, molibdênio, uma coisa assim. Ele é um mineral que é pouco conhecido, quase ninguém sabe o nome dele, mas a gente precisa no organismo que a gente tem pelo menos 100 reações enzimáticas que acontecem com esse mineral. Ele é essencial para essas 100 reações enzimáticas, só que ele também ele precisa ser consumido muito pouquinho por dia, não precisa de muita coisa. Então, por exemplo, se você não consome carne vermelha frequentemente, provavelmente você não tem ele na quantidade boa no seu organismo. Você não consome pelo menos 4 ovos por dia, você também não tem ele totalmente no seu organismo, por mais que seja uma quantidade muito pouca. Então você precisa disso. E aí, como que eu vou explicar isso, né, para todo mundo, de como que você pode fazer isso? No meu caso, quando chega um paciente para mim, eu faço toda uma ficha dele, né? Eu faço toda uma ficha de anamnese, eu faço um cadastro dele, eu pergunto inúmeras coisas, eu faço inúmeras perguntas. É como se eu fizesse um check-up dele, só com perguntas, né? E lógico, se tiver alguns exames, eu já peço também. Só que como que é que isso funciona, né? Eu preciso saber, para eu indicar, eu preciso saber alguns fatores, né, que tem na família da pessoa, que tem na vida da pessoa. Eu preciso saber se essa pessoa tem histórico familiar de alguma coisa, porque por mais que eu expliquei aqui da epigenética, já é uma predisposição, entende? A epigenética, ela fala que não tem, né? Não tem. Quando a sua família tem uma doença, você não quer dizer que você vai ter ela, mas não quer dizer que você vai desenvolver ela, mas você tem, entendeu? A epigenética, ela só prova que você consegue mudar essa partezinha aí da sua descendência, né? Da sua ascendência, ou seja, dos seus ascendentes você consegue mudar isso. Só que está lá, está no seu organismo. Então eu preciso de várias coisas, várias perguntas, né, vários fatores para determinar o que essa pessoa mais precisa. Se eu fosse indicar um complexo, né, ou seja, se eu fosse indicar geral, tipo assim, uma pessoa que ainda não tem uma doença, mas pode ser que ela desenvolva, eu desenvolveria pelo menos 7 fórmulas. Entende? Então, assim, seria uma de vitaminas, com as vitaminas mais comuns, outra com os minerais mais comuns, outra com dosagem de vitamina C, uma outra com dosagem de vitamina D, outra com dosagem de magnésio, que o magnésio é muita quantidade, então a gente não, se for colocar tudo num lugar só, a pessoa tem que tomar muita cápsula de uma vez. O magnésio já tem que tomar muita cápsula de uma vez, mas pelo menos, quando você separa isso, fica mais fácil da pessoa tomar durante o dia. Então, eu faço isso, faço um outro composto que é de carotenoides, né, que vão virar vitamina A. Eu faço, sabe, então assim, não tem como eu explicar para vocês quantidade exata de consumir, né, não tem como.
eu vou sugerir que vocês procurem um profissional de suplementação, profissional que trabalhe com suplementação. Não é qualquer profissional que trabalha com suplementação, tá? Não é qualquer personal que indica suplementação, ele precisa pelo menos de um tempo ali dedicado para estudar suplementação, porque só saber o whey e BCA não adianta, ele não vai saber te indicar suplementação nutricional e alimentar. Não é qualquer farmacêutico que vai fazer isso, não é qualquer enfermeiro, não é qualquer médico que vai te indicar esse tipo de coisa. Médico, por exemplo, vocês podem procurar um médico ortomolecular. Me fizeram essa pergunta também, né? Ortomolecular, se era a mesma coisa de suplementação. Basicamente é a mesma coisa, né? Só que a ortomolecular, ela tem uma outra forma de saber do que você precisa. E ela foca em alguns minerais mais específicos. Também, né? Também supre com vitaminas e aminoácidos, tudo isso. Mas a ortomolecular é um pouquinho diferente da formação em suplementação, né? A ortomolecular, eu também sou apaixonada com ortomolecular. Eu tenho cursos também de ortomolecular. E eu acho que é sempre uma junção isso, né? É sempre junto. Suplementação e ortomolecular não tem como separar. Mas não são coisas tão iguais, né? A ortomolecular, eu acho que ela é um pouco mais específicas para casos específicos, assim. Depende muito. Mas alguém me perguntou isso, né? Então, ou seja, já é uma dúvida que eu já respondi. Mas o que acontece? Essas dosagens de suplementação, essas dosagens de vitamina, de minerais, isso é coisa que você precisa fazer primeiro uma consulta para saber como é que estão suas dosagens de algumas vitaminas, alguns minerais. Então, por exemplo, vitamina D, eu nunca peço exame de vitamina D, porque eu tenho certeza que a pessoa está em falta. Eu tenho certeza que está deficiente, porque 90% da população brasileira é deficiente de vitamina D, porque a gente tem medo do sol. Então, se você não suplementa de vitamina D, se você não tem o costume de suplementar de vitamina D, você não precisa nem fazer exame. Você pode começar a tomar vitamina D porque você está em falta sim, você está em deficiência. Ah, mas se eu não tiver, se meus níveis estiverem normais. Normal na tabela, né, de ingestão diária recomendada é um normal só para você não morrer. Né? Eu entendo assim, a ingestão diária recomendada ela é tão baixa. Se vocês terem ideia, gente, isso foi definido em 1970, eu acho. Sabe? Não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Não tinha toda a poluição que a gente tem hoje, não tinha todo o estresse que a gente tem hoje, né? Não tinha todas essas coisas ruins, alimentos processados, solos pobres. Não tinha nada disso em 1970. Então, assim, continuou, né? Na época que, inclusive, fizeram a IDR, que é a ingestão diária recomendada, tinha vitaminas que nem tinham sido descobertas ainda. Então, assim, é uma dosagem que eu acho que é só pra você não morrer, sabe? Tipo, sem um nutriente. Porque se você ficar sem vitamina D, você morre. Porque vai desenvolver raquitismo. Se você ficar sem vitamina C, vai desenvolver escorbuto. Ninguém é escorbuto, é sangramento de gengiva. Né, que é a falta de vitamina C, mas que causa sangramento na gengiva, a pessoa sangra até morrer. Então, assim, a vitamina D, ela tem uma dosagem mínima, né, que você toma por dia. Isso é o IDR. O IDR, se não me engano, ele fala que você precisa de 200 UI de vitamina D por dia. Só que não existe no mundo estudo científico que comprova que a vitamina D consegue evitar doenças nessa dosagem de 200 UI. Não existe. Porque as dosagens que são constatadas que evitam doença são dosagens acima de 2.000 UI por dia. Acima de 2.000 UI por dia, não é por semana. Igual a gente toma aquela cápsulazinha de 5.000 UI por semana. Não é por semana, é por dia. Então, se você não toma vitamina D, você não adianta, né? Agora, se você toma sol, né? Se você toma sol aí no período entre meio-dia e 2 da tarde, você consegue ter 20.000 UI de vitamina D por dia. O que são esses 20.000 UI? Você consegue evitar câncer, você pegar sol na hora certa. Você consegue evitar o câncer, você consegue pegar essa dosagem de vitamina D e transformar ela numa pílula anti-câncer. Você não precisa nem comprar a vitamina D, é só você pegar o sol, igual eu expliquei ontem, né? Falando no horário certinho. Então, assim, quando você vai fazer a dosagem de vitaminas,
você não precisa fazer muitos exames. Existem alguns exames que você precisa fazer, por exemplo, de ferro, né, que a pessoa vai ter que dosar sua ferritina, para saber se compensa de passar a quantidade mínima por dia otimizada, ou se passa para você uma quantidade maior ou menor. Depende de qual é a sua dosagem. Mas em outras vitaminas, isso não adianta. Porque, por exemplo, a vitamina D, existe estudo que comprovam que ela faz efeito de evitar doenças se você tomar 2.000 UI por dia. Se tomar 2.000 UI por dia, você não tem doença nenhuma ainda. Você pode consumir 2.000 unidades de vitamina D por dia. Tá, e aí você vai consumir isso quando? Pelo menos 2 anos direto. Se você for adulto, pelo menos 2 anos direto. Para te dar para te recuperar do que você perdeu aí, todos esses anos. Então, assim, você vai tomar no mínimo 2.000 UI por dia. Se você já tem alguma coisa, já tem uma artrose, já tem esqueci o nome da doença. Você já tem uma osteoporose, né? Você já tem alguma coisa, já tem pressão arterial alta, já tem diabetes, toma pelo menos 5.000 UI por dia. Eu tenho um médico que fala que ele passa 40.000 UI por dia para pessoas que já têm alguma doença. Essas pessoas demonstram melhora imensa dentro de um mês. Então, assim, tem comprovação científica, ainda tem comprovação de médicos que falam isso o tempo inteiro e de pacientes que fazem esses relatos o tempo inteiro falando dos médicos, né? Então, não sou eu que vou desconfiar. Bom, eu tenho, né, igual eu falei com vocês, não tem como a gente explicar, né, quais são, né, o que vocês têm que tomar, qual é o jeito certo, né, de tomar, porque é muita coisa. Mas, assim, resumindo, é muita coisa que você tomar, de verdade, é muita coisa. Só que é muita coisa, você toma aí um monte de cápsulas por dia, que se você não tomar um dia, ou seja, você esqueceu, você não tomou esse dia, você não vai passar mal. Não é igual remédio de diabetes, não é igual remédio de pressão arterial. Porque a vitamina ela vai te ensinando o seu corpo a ter aquela força de novo. E ela vai ensinando o seu corpo a ter essa produção de novo, independente se o seu corpo produz ou não, no caso de algumas que a gente vai conversar aí. Mas o corpo ele não produz vitamina. Então a gente já sabe disso. O corpo não produz nem vitamina hidrossolúvel, que é as que eu falei, vitamina C e complexo B, e nem a lipossolúvel, né, que são as outras, A, D, E e K. Como ele não produz, você precisa colocar dentro dele. E essas vitaminas, principalmente as hidrossolúveis, que é a C e complexo B, são hidrossolúveis, ou seja, elas ficam ali só 24 horas depois elas vão embora. O corpo absorve rápido, mas elimina rápido também. Então você precisa todos os dias fazer essa suplementação de vitamina C complexo B. Outra coisa, você precisa consumir, por exemplo, a vitamina C em dosagens. Eu prefiro consumir de uma vez, né? Eu não tenho problema de tomar cápsulas, mas eu tenho alguns pacientes que não gostam. Então, por exemplo, a vitamina C, tem gente que prefere tomar aquela pastilha de 1 grama. E é ótimo, não tem problema nenhum. Né? Mas tem gente que prefere tomar as cápsulas tudo junto lá misturado. Com as outras vitaminas e minerais. Só que, se você for mandar manipular tudo junto, por exemplo, vitamina e mineral, ou todas as vitaminas juntas, vai ficar muita coisa, primeiramente. Né? Por exemplo, a vitamina C, normalmente eu peço para manipular 1 grama e ela vem em 2 cápsulas, ou seja, cada cápsula tem 500 miligramas de vitamina C. E aí, né, já é alguma coisa. Então, se você for colocar um monte de coisa junto, vai dar mais cápsulas ainda. Então, ao invés de você tomar 2 por dia, você tem que tomar 4 por dia. Só que não é só desse, é de mais de um tanto. E aí, o que acontece? Minerais, por exemplo, é complicado também, porque se você coloca zinco, ferro e cromo na mesma manipulação, o cromo não é absorvido, então não adianta muita coisa. Entende? A pessoa vai pagar isso à toa. Então você tem que consumir o cromo de maneira diferente. Então, existem várias coisas que a gente precisa fazer uma anamnese na pessoa, no paciente, para a gente saber como que a gente vai fazer isso. E principalmente financeiramente. Eu pergunto, né, como é que é,
se está disposto a investir em suplementação, se não tá, se não quero, não consigo agora investir, me dá só o básico. Então tem várias coisas, né? Tem de várias maneiras. Eu vi que tem muita gente que tem dúvida em relação à necessidade, né? Isso aí vai ser sempre, né? Necessidade é uma coisa que o pessoal sempre vai duvidar, e é normal, eu já sei disso mesmo. Só que quando eu começo a falar sobre isso, né, é justamente para que as pessoas entendam que precisam disso. Eu não fico empurrando isso. Se eu falo com um paciente e falo que ele não quer, eu não fico empurrando, faço o que tem que fazer, faço os procedimentos que ele quer que faça. Eu não fico empurrando isso, não. Até porque é chato, né? É chato a gente ficar falando esse tipo de coisa. É chato você ficar empurrando esse tipo de coisa. E já existe muita gente que faz isso, né? Já existe muito médico que empurra um monte de medicamentos na receita. Você tem certeza que você precisa tomar porque você vai morrer. Você chega na farmácia, vem farmacêutico, vem balconista te enchendo de remédio. Porque se você comprar um e não comprar o outro, vai sair muito caro. Então você compra dois e... Então, assim, eu já acho que é muito chato esse tipo de coisa, mas eu falo o máximo que eu consigo, né? Eu já falo demais. Mas quando eu vou conversar com a pessoa, quando eu vou conversar com o paciente, quando eu vou conversar com um familiar meu mesmo, que eu vou falar sobre isso, que eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre coloco essas coisas primeiro, eu sempre coloco os pontos primeiro. Eu sempre explico o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, para mim, é o principal, por isso que eu estudo ele, né? Eu sou focada no estresse oxidativo por isso. Porque é um tipo de coisa que você não precisa saber de mais nada. Entendeu? Se você acreditar no estresse oxidativo, você não precisa pensar em nenhuma das outras coisas que eu falei aqui. Porque só o estresse oxidativo vai te fazer pensar na utilização de suplementos. Então, assim, só de você pensar, né, que o fato de você andar num lugar que tem poluição, no fato de você respirar aquilo o tempo inteiro, a gente não pensa nesse tipo de coisa porque a gente não está acostumado a pensar não sei como é que eu vou dizer, em forma de moléculas. Nós não estamos acostumados a pensar isso. Sabe quando que a gente começa a colocar na cabeça da gente que o ar é importante? Quando está nesse tempo agora, seco, né, quente. A gente começa a sentir tudo. O nariz fica seco, a garganta fica seca, fica ruim de a gente respirar. Aí a gente lembra disso. Mas quando a gente está em tempos normais, né, que a gente está ali respirando poluição, a gente não percebe esse tipo de coisa. A gente não para pensar molecularmente, sabe? A gente não para pensar no nosso interior, fisiologicamente. A gente não para pensar quando a gente respira, o oxigênio, a molécula de oxigênio passa pelo pulmão, vai para a veia, vai para o tecido, transforma em CO2, transforma em não sei o quê. A gente não para pensar nesse tipo de coisa. Então, quando a gente ouve sobre o estresse oxidativo, a gente começa a pensar o tempo inteiro. Eu, como profissional, eu já sempre gostei de pensar assim, né? Quando eu pensava, por exemplo, na respiração, quando eu parava para pensar nisso, eu sempre pensava na parte de todo o sistema trabalhando, né? Para mim, tipo assim, tanto que é perfeito o nosso sistema. Então, quando a gente começa a conversar assim, né, sobre essas coisas, a gente precisa pensar nisso o tempo inteiro, né? Eu sei o que me causa quando eu tomo um sorvete. Eu sei o que me causa quando eu como um sanduíche, mas eu como? Não tô falando que eu deixo de comer. Não deixo de comer. Só que também não é direto. Não é sempre, não é toda hora, não é todo dia, sabe? Assim, hoje não é mais, já foi, eu já tomava sorvete todo dia. Então, assim, são coisas que a gente precisa colocar na cabeça para a gente entender a necessidade da suplementação. Porque quando a gente trabalha isso na cabeça da gente, eu preciso parar de pensar em só comer besteira, eu preciso equilibrar minha alimentação. Uma ótima ideia, né, de alimentação é você fazer 80 para 20. É uma porcentagem aí de 80 para 20, quer dizer que para cada 80 vezes que você comer certo, você pode ir lá e comer uma errada, né? Uma não, duas erradas. Então, assim, por exemplo, você, durante a semana, por exemplo, você comeu certinho durante todos os dias da semana. E aí, chega final de semana, eu posso comer errado? Não, não é assim que funciona. Por mais que seja uma porcentagem de 80 para 20, isso de comer certo durante a semana e errado no final de semana, acaba com o seu corpo. Então, o que você tem que fazer? Você tinha que consumir certo durante todos os dias do mês, todos os finais de semana, e no último final de semana você faz uma coisinha diferente.
Entende? Não tô falando do churrasco, tá, gente? O churrasco é uma coisa que, por ser carne, só com a carne, né? Aí não conta a cerveja, não conta arroz com vinagrete, essas coisas. Mas quando você faz só a carne, não tem problema você comer isso todo dia, né? Não tem problema você comer isso todos os dias. A não ser que você goste dela tostada, aí já tá errado, não adianta. Mas esse tostado também faz muito mal e aumenta o estresse oxidativo. Só que o resto, a gordura da carne não faz mal, a carne em si não faz mal, né? Não tem problema, você pode comer churrasco todos os dias que você quiser. Mas o churrasco nunca vem só a carne, né? A gente sempre tem acompanhado aí uma cerveja, um refrigerante, que eu acho que é até pior do que a cerveja. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de coisa, né? A gente coloca essa equilibrada no nosso organismo, não tem por que você não desfrutar dessas coisas que a gente já descobriu que são boas, né? Eu, por exemplo, eu sei que a carne vermelha não é tão saudável assim para o organismo. Por mais que seja, né, o fato de você consumir carne vermelha, consumir muito ovo, por exemplo, e também consumir carboidrato, o carboidrato vai ferrando o seu organismo aí devagarzinho, entende? Não é só a carne vermelha. A carne vermelha também é uma coisa que faz ter processo inflamatório no intestino. Só que se você consome ela com carboidrato, ou seja, você consome ela todos os dias com arroz e feijão, vai fazer alguma coisa no seu organismo, porque a carne ela é menos indigesta do que os outros. Então ela vai ficar mais tempo ali. Só que mesmo sabendo disso, eu não vou me tornar vegana. Eu não sou vegetariana. Por quê? Porque eu gosto de carne, porque eu gosto dessas coisas todas. Também, mas porque eu não acho que seja necessário. Existem pessoas que acham que é necessário? Existem e pronto. E acabou. Deixa elas acharem pra lá, né? Suplementando da maneira correta para não morrer de nenhuma doença por falta de vitamina, ótimo, não tem problema, né? Só que eu sou o tipo de pessoa, por mais que eu saiba que a carne vermelha faz mal, eu não vou parar de comer carne. O ovo é um dos principais alimentos que a gente tem hoje. É um dos alimentos mais nutritivos que a gente tem hoje. E, né, era pra gente consumir aí pelo menos 4 ovos por dia. E a gente não faz esse tipo de coisa, tá? Me perguntaram também sobre o ovo, né? Justamente sobre quantidade de ovo. Gente, não tem como eu colocar para vocês aqui quantidade das coisas que vocês podem tomar ou podem comer, tá? Não posso falar, né? Você deve comer tanto por dia. Mas assim, só para tirar esse medo da cabeça de todo mundo, né? Eu falei do colesterol ontem, que além do colesterol não fazer mal, o ovo, ele não faz mal de maneira alguma. Acho que só se você comer muito, e mesmo assim, tem estudo científico comprovando que uma pessoa comeu 30 ovos por dia durante um ano e ela não teve alteração nenhuma. O máximo que ela teve ali foi uma dorzinha de barriga, deu vontade no banheiro, fazer o número 2, mas nada além disso, entende? Então, assim, não fique com medo de consumir ovos. Quem malha, né, quem tem esse costume de ir pra academia, de comer proteína, essas coisas assim, tem gente que come 12, 20 ovos por dia e não tem nada. Não tem. Por quê? Porque o ovo é nutritivo, é extremamente nutritivo, é proteico, né? Ou seja, além de vitaminas e minerais, ele tem proteína, ele tem aminoácidos, ele te dá energia, ele dá energia para o músculo. Então, assim, ovo, não precisam ter medo de consumir ovo, tá? Inclusive, crianças a partir de 6 meses precisariam comer pelo menos um ovo por dia, tá bom? Então, não tenho medo de consumir o ovo. Ovo não traz malefício nenhum. Pode consumir ele de noite, de manhã na hora que acordar. Não tem nenhum problema. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu fiz também uma pergunta, eu fiz um formuláriozinho que eu mandei no grupo. E eu perguntei, né, se as pessoas eram profissionais de saúde ou se eram, se não eram profissionais, ou se eram leigas, né, no assunto. E aí um monte de pessoas, né, ficou bem dividido, né, entre profissionais de saúde e leigo. Mas assim, a maioria das pessoas que mandaram as perguntas não sabiam como suplementar, né? Não sabiam como que usariam a suplementação num paciente ou usariam na família, essas coisas assim. Eu tive pergunta também em relação, deixa eu me lembrar aqui, a qualidade, né, das vitaminas.
A qualidade delas. Bom, a qualidade das vitaminas é complicado, porque existem marcas e marcas, né? Não quer dizer que aquela marca famosa que passa na televisão é a melhor. Não quer dizer isso. Quando você olha lá naquele potinho as informações nutricionais, tem igual ela tem um monte. Então, assim, não quer dizer que por passar na televisão é a melhor. Por quê? Porque a que passa na televisão é a que tem dinheiro para pagar. É a que tem dinheiro para ir lá e pagar, né? Então, não quer dizer que a melhor marca é a mais cara, tá? Nunca é, né? De nada. Só que o que acontece? As marcas, elas têm uma certa credibilidade, né? Eu, por exemplo, confio muito no laboratório CIMED, que faz a linha Lavitan. Só que a linha Lavitan é uma linha comum, né? É uma linha de IDR, ou seja, de gestão diária recomendada. Então, assim, se você for olhar o polivitamínico da Lavitan, é um polivitamínico que tem lá todas as vitaminas e todos os minerais numa dosagem de 100%, né? Ou 50%, toma 2 cápsulas, depende. Mas é uma dosagem, assim, é uma dosagem baixa. Não existe ainda no mercado suplementos, marca, que faça suplementação otimizada. Não existe. Então, assim, eu gosto muito da marca da Catiguar. Eu adoro a Catiguar. Eu acho que eles têm uma linha que é a Vitabond, que é nova, é sensacional. Eles colocaram bastante suplemento mesmo, só que é uma dosagem ainda muito baixa em relação aos suplementos otimizados, né? Então, o que que eu faço? O que que eu indico que façam, né? O que eu faço com os meus pacientes? Eu sempre indico manipulação. Eu sempre indico para manipular. E assim, tem algumas coisas que a gente também passa quando a gente vai mandar manipular? Tem também, né? A manipulação depende muito da qualidade do laboratório. Eu conheço alguns, né, aqui na região. Tem a Mederlife, que é aqui em Igarapé. Tem a Eficácia, que é Belo Horizonte Contagem. A eficácia é muito boa também e entrega, né? Tem a Anagales, só que a Anagales eu acho que ela é um pouco mais cara. Então, assim, depende muito da farmácia de manipulação. E é aqui região de Belo Horizonte, né? Então, eu não sei onde é que vocês estão. Mas todo mundo tem uma farmácia de confiança, né? Então, é só ir nessa farmácia de confiança e ver se tem algum suplemento otimizado. Qual que é o problema da suplementação otimizada? A vitamina E, por exemplo, é uma vitamina que normalmente eu indico, né? Depende dos casos, depende de qual a doença, mas normalmente quando a pessoa vai pedir uma suplementação para evitar algum tipo de doença, eu sempre indico 700, 600 UI. Depende muito da pessoa. E a dosagem máxima recomendada, né, a IDR máxima de vitamina E, é 200 UI. Então, nas farmácias de manipulação, elas só podem manipular até 400 UI. Então, como que eu faço isso? Eu calculo direitinho, eu já sei as farmácias que eu trabalho, então eu calculo direitinho, né? Eu pergunto para eles primeiro até quanto que eles manipulam de tal vitamina, de tal mineral, e aí eu faço um cálculozinho para saber se a pessoa vai tomar 2 cápsulas por dia ou não. Porque às vezes não precisa. Só que eu preciso colocar aquilo ali. Eu preciso dividir, por exemplo. Se eu for fazer com a pessoa para tomar 400 UI de vitamina E 2 vezes por dia, eu vou mandar manipular essa vitamina E com outras vitaminas. Então eu vou ter que fazer esse cálculo para que ela não tome as vitaminas a mais do que precisa, porque senão o organismo dispensa também. Então existem vários cálculos, existem várias coisas, né, que precisam ser calculadas, precisam ser vistas, precisam ser comparadas. As vitaminas nas farmácias de manipulação, por exemplo, é uma das coisas que eu faço. Eu sempre testo, né, as vitaminas, eu sempre vou testando as farmácias de manipulação para saber se elas são realmente de confiança, se os produtos são bons. Então, assim, eu já tomei alguns de cada uma delas e todos eles foram muito bons. Então, assim, eu confio nelas, né? Passaram no meu teste de confiança, como diz meu marido. Então, passando o teste de confiança, eu agora confio nelas. Então, assim, qualidade é isso. Não tem como a gente saber direitinho, né, o que como é que é feito de verdade. Então, a gente vai na base da confiança mesmo. Em relação ao polivitamínico, né, tomar o polivitamínico, eu falei aqui, né, nas primeiras aulas eu comentei que o polivitamínico era uma forma de você parar um trem com o revólver, né? Não vai fazer diferença, você não vai conseguir parar o trem com o revólver. Então, assim,
O polivitamínico pode até ser que ele resolva em crianças, tá? Porque as dosagens... E não é o polivitamínico infantil também, não. Porque o polivitamínico infantil, eles pegam o polivitamínico adulto e dissolve ele. Aí vem dosagem menor ainda. Então, compra o polivitamínico normal de adulto e dê para os seus filhos, porque isso aí, pelo menos para eles, faz alguma diferença. Pra gente que já é adulto, não faz. Principalmente se a gente já fez todas aquelas coisas lá do estresse oxidativo. Né? E eu tenho certeza que todo mundo já passou por alguma coisa. Eu, por exemplo, não bebo, não fumo, mas eu já tive contato com pessoas que fumavam perto de mim. Eu tive contato com poluição durante muitos anos, até hoje, inclusive. Muita gente. Eu tomei muitos medicamentos, né, para enxaqueca, para gastrite, coisas que hoje eu não tenho mais, não sinto mais. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisa considerar quando a gente vai tomar um polivitamínico. E pode ser o melhor que tem. Né? Pode ser o mais caro, pode ser a melhor marca, que não adianta você tomar um polivitamínico só com aquelas dosagens lá de 100% e lá, não adianta. O que acontece? Existem alguns polivitamínicos que têm uma dosagem maior de algumas vitaminas. E normalmente essas vitaminas que têm uma dosagem maior são vitaminas que pra gente não vai fazer tanta diferença. Né? Porque a gente consegue consumir ela, por exemplo, num pedaço de carne. Né? Então tem muita coisa que precisa ser vista, precisa ser estudada, porque isso vai fazer a diferença quando você for tomar uma coisa para evitar uma doença, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que ficou sem responder. Tem uma pessoa que perguntou até quantas vitaminas e minerais, né? Igual eu falei, dosagem otimizada. Você tem que fazer a ficha do paciente primeiro, você tem que fazer né, a anamnese para saber tudo direitinho. Porque a dosagem que vai decidir é você, de acordo com a tabela que você vai ter. Porque assim, gente, por mais que eu estude isso, eu não sei de cor até hoje. Eu não consigo lembrar de cor as dosagens que a gente precisa tomar de todas as vitaminas, todos os minerais, todos. Eu não lembro. Então, assim, eu tenho uma tabelinha de dosagem otimizada, né? O mínimo de uma daquelas ali. Tenho uma tabelinha com a farmácia que eu vou mandar manipular, até quanto que ela manipula. Então, assim, eu tenho essa tabela, é uma colinha mesmo. Fica ali na mesinha ali colada. É uma colinha mesmo, porque você precisa disso. Você não pode ficar pensando, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tem. Então, você faz essa tabelinha de dosagem otimizada, que inclusive eu disponibilizo no meu curso, né? Meus alunos têm tudo de mão beijada, gente. Tudo que eu peguei 5 anos estudando ali, eu dou tudo pra eles. Eles pegam tudo pronto, inclusive os livros que eu leio. Então, assim, quando a gente precisa fazer para um paciente, a gente vai lá na colinha e olha, né, como que é. Aí a gente tem toda aquela informação que a gente aprende, né, estudando também com o tempo. A gente vai aprendendo que pessoas que têm uma certa doença precisam de mais antioxidantes. Pessoa que tem outra doença, que tem dificuldade de metabolizar vitaminas e tal, a gente não pode dar muito dessa, tem que dar um pouco daquela e um pouco da outra, assim. Então, existem muitas coisas. Não tem uma dosagem máxima, tá? Assim, de dosagem tem. Não tem uma quantidade de cápsulas por dia. Então, por exemplo, sei lá, se for contabilizar quantas cápsulas a pessoa toma por dia, se for tudo suplemento, deve dar umas 10, deve dar umas 15 por dia. Só que o que acontece, né? Eu não coloco tudo de suplemento de nutricional, não. Eu coloco alimentar também. Então, por exemplo, a pessoa precisa consumir mais antioxidante, mas ela quer menos cápsulas. Então, ao invés de passar os antioxidantes nas cápsulas, eu passo em alimento. Então, por exemplo, eu coloco para ela adicionar cúrcuma, e aí não é cozida, é a cúrcuma ali, a farinha mesmo, aquele pozinho em cima da comida mesmo, ela pura. E a cúrcuma mesmo, tá? Eu ensino a pessoa a olhar isso. O pacotinho da cúrcuma, você virar e ver lá ingredientes, vai estar assim, fubá, corante de açafrão, aí pronto, não adianta, não é açafrão, é fubá. Então, quando você dissolve na água, você vê a farinha do fubá indo para baixo. Então, assim, a gente tem que tomar conta de tudo também. Então, por exemplo, aqui, a minha sogra, por exemplo, tem uma plantinha lá, que é o açafrão, que ela tira a raiz e rala. Então, é aquilo ali, é o açafrão mesmo. Então, vai numa casa de produto natural, né, incentiva aí numa casa de produto natural, de ter certeza, de ensina a pessoa a diluir na água para saber o que é. Então,
Então, assim, tem muita coisa. Então, não tem uma quantidade máxima de cápsulas, a pessoa pode tomar, né, inúmeras cápsulas por dia, porque não tem problema, não faz mal ao organismo, não faz mal ao intestino, ao estômago, nada. Só que tem pessoas que vão preferir colocar na alimentação. E eu também acho que é melhor, né? Eu gosto das cápsulas pela praticidade. Eu gosto de tomar ali, pronto, acabou. Né? Não tem aquela de, por exemplo, você colocou na comida e aconteceu uma coisa, você teve que sair correndo, deixou meio prato lá para comer e não acabou de comer a suplementação do dia. Então tem isso também, tá? Então depende muito. Quando a pessoa é mais idosa, eu prefiro prescrever suplementos alimentares. Então eu prefiro prescrever que ela tome chia, que ela coma a chia, que ela coma a linhaça, que ela coma o açafrão, né? Que ela coloque esses temperos na vida dela, na alimentação dela. Porque primeiro eu não vou conseguir mudar a cabeça de um idoso, né, em relação a comer arroz e feijão. Então ele vai continuar consumindo carboidratos, não adianta eu falar com ele. Só que tem coisas que a gente consegue reverter em idoso, tá? Existem inúmeros casos, inúmeros relatos, assim. Inclusive teve o próprio Dr. Ray Strange, o nome dele. Ele escreveu um livro sensacional, vários, né? Mas um que foi o primeiro que eu fiquei impressionada. E ele relata lá que ele chegou uma paciente para ele, tinha uma paciente dele. Essa paciente tinha 84 anos e tinha uma doença cardíaca. E aí, essa senhora, ela não poderia fazer o transplante de coração, ela não podia entrar na fila de transplante de coração porque ela tinha mais de 60 anos, né? Então ninguém na fila de transplante depois dessa idade. Ela com 84. Então ela foi no médico, né, num cardiologista, e o médico falou com ela que ela tinha 4 meses de vida só. E ela chegou nesse outro médico, Dr. Ray, e ele ficou assim, ela estava tão para baixo que ela ia, né, morrer com 4 meses, o coração dela não ia aguentar. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma vitamina para você tomar. Já tinha poucos estudos na época sobre ela, mas já tinha estudos falando que funcionava. Então ele pegou e falou, né? Tipo, acho que ele pensou, já que ela vai morrer em 4 meses, né? Vamos ver se isso funciona mesmo. Às vezes dá mais 2 meses de vida para ela. E aí ele passou essa vitamina para ela, né? Uma dosagem bem otimizada, uma dosagem bem grande dessa vitamina para ela. E com menos de um mês, ela já voltou lá nele, se sentindo muito melhor do que ela estava antes. Ela se sentia muito mais disposta, ela conseguia ir na cozinha, tomar água, coisa que ela não conseguia, porque ela ficava extremamente cansada. E aí ele falou com ela, ele falou, olha, antes, né, de dar pra ela, ele falou assim, ó, vamos tomar essa vitamina então, só pra melhorar o apetite da senhora, só pra melhorar esse mal-estar da senhora. E aí ela continuou tomando, e aí deu esse mês que ela deu essa melhora toda. Essa paciente, quando o Dr. Ray contou isso, já tinha 4 anos que tinha acontecido isso. Ou seja, de 4 meses, né, ela já estava aí com mais 4 anos de vida por causa dessa vitamina. Entendeu? Era só essa vitamina, a falta que ela tinha era essa vitamina. Então, assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, né, quando a pessoa chega pra gente e fala, olha, o que você passar pra mim, eu vou fazer, eu vou tomar, é mais fácil. Mas você convencer um idoso a fazer suplementação, principalmente de cápsula, é muito complicado. Porque para ele tudo aquilo vai ir contra ele, né? Vai ser difícil para o organismo dele absorver aquilo. Então eu prefiro prescrever suplementação alimentar ao invés de ser da nutricional. Porém eu também passo sim algumas cápsulas, algumas coisas em cápsula, porque tem coisa que não tem como consumir tudo, né? No alimento, igual eu já falei com vocês. Não tem jeito, não existe, a não ser que ela coma 1 quilo de açafrão por dia, para ela conseguir suprir isso aí, né? Ou seja, a gente sabe que é praticamente impossível, né? Então, assim, eu prefiro isso, eu prefiro a suplementação alimentar, né? E não tem quantidade por dia, tá? Não tem uma quantidade mínima, nem uma quantidade máxima. Isso é você, como profissional, que vai perceber isso, né? E você que é leigo, vai atrás de um profissional que entenda, para ele fazer os cálculos todos lá para você, né? Falar para você, olha, você precisa de tanto de vitamina A, de tanto de vitamina C, e aí você faz a suplementação. No meu caso, eu nunca optei por trabalhar em parcerias com as farmácias de manipulação, né? Então, eu não tenho parceria com a farmácia de manipulação, eu indico porque eu gosto, né? Eu indico porque, igual, por exemplo, a eficácia daqui de Belo Horizonte de Contagem, eu indico comprar nela, mandar manipular nela, porque ela, além dela fazer, né, as coisas que eu já peço, já sei o que ela faz,
ela entrega rápido. Então a pessoa não dá tempo da pessoa ficar, né, tipo, ai, será que eu tomo, será que eu não tomo? Já começa o tratamento de uma vez e resolve isso aí. Em relação aos profissionais que podem prescrever suplementação, né? Cada conselho, cada profissional tem a sua, tem o seu, cada profissional tem seu conselho, né? E nos conselhos tem as leis que aprovam isso, tem os projetos, as resoluções, né, RDCs e tal, que aprovam. Suplementação eu sei que pode prescrever, mas eu, por exemplo, eu vi uma vez, né, uma esteticista prescrevendo antibiótico, prescrevendo suplemento. Só que ela não prescreveu o suplemento, ela indicou, entendeu? Ela não fez uma receita de suplemento, ela indicou um suplemento para uma senhora, né, uma moça de 40 anos, 40 e poucos anos, ela tinha muita acne. E aí ela conversou com essa moça e falou, olha, eu já vi que tal coisa resolve, né? Eu tenho estudos que comprovam que tal coisa resolve a acne na mulher adulta. E eu tô falando, conversando com ela, pronto, a mulher começou a tomar suplementação por causa da esteticista. Então, assim, indicação, prescrição é complicado. Eu prescrevo, né? Porque eu, como farmacêutico esteta, eu consigo prescrever todos, nutricional, alimentar, esportivo e estética. A parte esportiva, então, o pessoal vem, quando descobre, vem caindo em cima. Mas eu, como farmacêutico, eu sei que pode prescrever. Nutricionista, se não me engano, pode prescrever também. Médico, né? Lógico, como tudo. Agora, enfermeiro, eu não tenho certeza, né? Eu não tenho certeza. Biomédico também eu não tenho certeza. Fisioterapeuta, eu acho que pode, não me lembro também. Só que assim, igual eu falei com vocês, é questão de indicação, né? Eu trabalho num consultório. Eu preferi ter um consultório, né, do que trabalhar, por exemplo, em drogaria. Então, quando a gente trabalha em consultório, é mais fácil a gente indicar as coisas. Eu não me lembro se enfermeiro pode ter consultório, né? No meu caso, é um consultório, no meu consultório fica dentro de um consultório multidisciplinar. Então, tem o consultório do médico, tem o consultório do angiologista, tem o que é o médico cardiologista, tem o angiologista e tem o meu consultório. Fora a minha da estética básica, né? Mesmo trabalhando em estética básica, trabalhando com estética básica, e tem a nutricionista. Então, tem todos esses profissionais, cada um tem seu consultório dentro de um lugar de consultórios. Então, assim, no consultório eu prescrevo isso. Eu sei que eu posso prescrever. Mas aí, acho que é facinho de achar, é só pesquisar no Google, né, ou nos conselho de enfermagem, ou no conselho de biomedicina, que aí vocês têm certeza do que vocês podem fazer. Igual eu falei com vocês, tudo meu é trabalhado com negócio, com artigo científico e com a lei principalmente. Então, quando eu fiz farmácia estética, né, que eu fui começar a aplicar botox, que eu fui começar a aplicar preenchimento, duvidaram, né, de que eu podia fazer isso, eu fui lá, imprimi a lei bonitinho, preguei na minha sala. Foi pronto, tá lá no meu consultório, a pessoa duvidar que eu posso fazer qualquer coisa, tá aqui, ó, a lei, meu diploma, meu certificado de conclusão de pós-graduação, tá tudo aqui. Então é isso, é só coragem de mostrar que você pode fazer o que você quer fazer. Então, assim, existem inúmeras coisas que eu posso falar aqui, né, em relação a isso, em relação a prescrever ou indicar. Existem coisas que você não precisa indicar, a pessoa já sabe que ela precisa. Só que quando você fala uma coisa, ela acaba melhorando aquilo. Então, por exemplo, os próprios antioxidantes, né, que a gente toma para evitar o estresse oxidativo, a gente ajuda na saúde da pele. A gente ajuda na saúde da pele. Por quê? Primeiro que o envelhecimento é causado pelo estresse oxidativo, né? O envelhecimento, principalmente o estético, o envelhecimento estético, que é ruga, linha de expressão, mancha, né, como é que fala, flacidez, é causado pelo estresse oxidativo. Então, quando você indica antioxidante, por exemplo, você consegue ajudar a pessoa de duas formas, né? Tanto esteticamente quanto fisiologicamente. Você diminuindo o estresse oxidativo naquela pessoa, você consegue melhorar a saúde dela, evitar que ela tenha doenças e ainda melhorar esteticamente, né? Melhorar a pele, melhorar a acne, inclusive. A acne tem muito estudo científico provando que a acne melhora com antioxidante. Existem muitas coisas. É bem complicado isso.
Por isso que quando eu pensei em fazer o meu curso, né, em criar o meu curso, eu pensei justamente nisso. Eu pensei na quantidade de dúvidas que eu tive a vida inteira. Todas as dúvidas que eu fui procurando até achar, eu coloquei isso dentro do curso, né, que é justamente para a pessoa saber o que ela está fazendo e ela saber que quando ela sair dali, ela vai sair inteira, né? Ela vai sair sabendo, não vou falar sabendo tudo, porque não, né, não existe essa pessoa que sabe tudo. Mas sabendo essas coisas, entendeu? Como prescrever, como, né, como suplementar, quantidade de suplementação, quais que pode colocar na mesma fórmula, quantidade que pode colocar na mesma fórmula, como que faz os cálculos para saber qual tipo de pessoa que pode tomar tal coisa ou não. As doenças, né, o tipo de doença, então para osteoporose é uma, para artrite e artrose é outra, para fibromialgia é outra coisa, para ansiedade tem também, tem um, agora que surgiu isso agora, esquizofrenia, tem médico utilizando vitaminas para esquizofrenia e tendo uma melhora de 90% nos quadros dos pacientes. Então, assim, para tudo tem. Inclusive, esse quadro de esquizofrenia eu nem coloquei no curso ainda, porque eu nem estudei isso ainda. Então, assim, é impressionante. Cada patologia, cada doença que a gente desenvolve, tem como a gente fazer a suplementação de vitaminas, de minerais, para que fique menos ruim aquilo, né? Eu não vou tratar uma esquizofrenia com vitaminas. Eu não vou fazer com que a pessoa deixe de desenvolver, né, as crises. Não vou conseguir fazer com que ela não tenha mais essa doença, mas eu vou conseguir fazer com que ela alivie. Então, às vezes, a pessoa continua com a esquizofrenia, né? Mas ela não se manifesta. A pessoa consegue ser uma pessoa normal, né? Existem muitos casos, muitos relatos. Teve um médico que relatou justamente da esposa dele, que a esposa dele desenvolveu fibromialgia. Ele, sendo médico, eles não conseguiram achar em lugar nenhum tratamento que funcionasse. Ela morria de dor, ela chorava muito de dor. E ela chegou a ponto de andar de cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar, de dor que ela sentia nas pernas, no quadril, na coluna, ela não conseguia andar. E aí, depois de tentar várias coisas, né, durante 4 anos, eu acho, ficou várias, né, já foi só diminuindo a motilidade dela, a mobilidade, né? Ela foi só diminuindo a quantidade que ela andava, diminuindo a quantidade que ela fazia das coisas. Isso com 4 anos com a doença. E aí surgiu uma pessoa e falou com ela, falou, fulano de tal, que é o doutor fulano, né? Ele tratou meu marido com um combo de antioxidantes lá e falou os antioxidantes para ela, qual que era. Ela virou pro marido dela, que é esse médico, falou com ele falou, e ele totalmente descrente, né? Ele falou, é vitamina mesmo. Mas ele virou pra ela e falou assim, olha, amor, você tá sentindo dor, a gente já testou tudo, né? Eu, como médico, tô aqui sem saber o que eu faço mais, porque já testamos de tudo e tá doendo ainda. Então, vamos tentar, toma aí. E ela tomou esse antioxidante, e com menos de um mês, ela já estava largando a cadeira de rodas. Lembrando que ela não estava, né, paraplégica, ela estava na cadeira de rodas porque ela estava sentindo dor. Então, com menos de um mês, eu acho, ela já estava andando sem a cadeira de rodas. Com 5 meses que ela estava fazendo suplementação, ela já tinha voltado a fazer tudo o que ela fazia há 4 anos atrás, antes de descobrir a doença, né? Depois eles foram descobrir que era fibromialgia, que até hoje não existe causa, não existe, né? Existem pouquíssimas pessoas que estudam sobre, pouquíssimos estudos que estudam sobre, né? Que falam sobre, porque ninguém consegue decifrar isso. E aí, quando ela fez isso, quando ela começou a andar, ele falou, mas espera aí, tem um negócio errado aí, o que é isso que você tomou? E quando ela falou que era só antioxidante, né, ele viu que era só antioxidante, que ele começou a estudar sobre isso e descobriu que isso poderia salvar a vida de muita gente, melhorar pelo menos a qualidade de vida de muita gente. Então, no caso dela, por exemplo, ela não deixou de ter a fibromialgia. A fibromialgia está ali, talvez num estresse emocional muito grande, talvez se ela perdesse algum parente, alguma pessoa muito próxima, ele ia dar aquela florada, né? Ela ia sentir muita dor. Mas, enquanto isso, o antioxidante está ali, combatendo, né, aquilo, deixando que ela consiga levar a vida dela normalmente, né? Então, assim, o suplemento, ele não vai acabar com a doença, né? Ele não vai tratar a doença. Ele vai melhorar a qualidade de vida. E isso, gente, para quem tem esse tipo de doença, né? A fibromialgia, ela é bem complicada.
A gente nunca sabe onde dói, a não ser a pessoa, lógico, que é portadora. Então é bem complicado a gente saber como é que a gente medica. Só que, assim, existem inúmeros casos de pessoas que relataram que já estavam pensando em se matar, de tanta dor que elas sentiam. Elas já estavam pensando em se matar, ou seja, elas foram no médico, assim, como último, né, uma última coisa, e falar, olha, eu já tentei inúmeros médicos, nenhum resolveu essa dor que eu sinto, eu estava pensando em me matar, e aí você chega e prescreve isso para mim, e a pessoa, né, e ela acaba melhorando. Então existem sim esses relatos, as pessoas falando esse tipo de coisa, e eu particularmente acredito, porque eu vi artigos científicos que comprovam isso, eu vi artigos, inclusive, de médicos que fizeram testes com seus pacientes, então 200, 300 pacientes. Eu vi inúmeros testes grandes, com mais de 20 mil pessoas, tem um estudo que tem mais de 100 mil pessoas, que estudaram durante 8 anos essas 100 mil pessoas, sabe? Então, assim, não é nada fora do comum, é fora da caixinha, né? Falou a pensar aí que é certo, que é tomar medicamento para tudo, mas é justamente isso que vem degradando a gente devagarzinho, vem diminuindo a gente devagarzinho. E aí é o seguinte, uma pessoa me perguntou em relação à homocisteína, né? Eu vou falar um pouquinho da homocisteína aqui, mas como eu falo de outros assuntos, não é meu lugar de fala, né? Por mais que eu estude, eu já estudei bastante a homocisteína, mas não é uma coisa que eu entendo tanto quanto estresse oxidativo quanto colesterol. Mas assim, a homocisteína, inclusive, também é um capítulo é um módulo, né, do meu curso, justamente porque as pessoas precisam aprender sobre ele. O que é essa homocisteína? Nós acostumamos a dizer, né, que as pessoas morrem de infarto, as pessoas morrem de AVC, né, que é o derrame, por causa do colesterol. Né? A gente aprendeu isso e eu não sei como a gente aprendeu isso. Como eu disse ontem, não existe comprovação científica disso. Não existe comprovação científica que o colesterol causa infarto. Não existe. Então, assim, o que acontece? A homocisteína, ela é uma coisa que foi descoberta, né, quando começaram a estudar as artérias, as veias de crianças que morriam de infarto. Porque eles pensaram assim, tá, então o colesterol que causa, né? Então é o tempo que a gente consome colesterol, vai consumindo colesterol, e ele te mata com alguns anos. Mas aí eles começaram a descobrir que tinham crianças de 8 anos morrendo de infarto. E aí eles falaram, mas como assim uma criança de 5, 8 anos morre de infarto? Ela não consumiu esse tanto de gordura. Né? Nem gorda a criança era, para falar que poderia ser, né, isso também. Então eles começaram a pesquisar, já tinha essa teoria, inclusive tem um médico que ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, eu não lembro de qual ano, mas foi agora, recente. Ele tem um site que chama Thinks, né, THINCS, depois pesquisem para vocês verem, THINCS. Eu não sei se é thinks.com, thinks.com.br, não é, né? Ele é americano. É alguma coisa assim, é THINCS. O que é isso? É um site que ele criou. Ele, médico, ganhou o prêmio Nobel, com vários outros médicos que também ganharam o prêmio Nobel, que eles são contra essa teoria do colesterol causar infarto. Esse THINCS, se não me engano, é uma abreviação disso, é pessoas que não acreditam na teoria do colesterol. Então, entram lá que vocês vão ver o que é isso, tá? E o que acontece? Por que eles são contra essa teoria do colesterol? Porque conseguiram provar que o colesterol não causa infarto. O colesterol é uma molécula extremamente importante, eu falei um monte dela ontem, né? Falei muito dela ontem. E descobriram que o que causava infarto, o que tinha a culpa no infarto, era justamente a homocisteína. A homocisteína tem 90% mais chance de te causar infarto do que o colesterol. Na verdade, o colesterol ele tem 2% de chance de te causar infarto. 2%, que é justamente por todo aquele processo que acontece com ele, que eu expliquei ontem, que acontece com ele dentro da veia e tal, 2% de te dar um infarto. Mesmo assim, não vai ser um infarto fulminante. O que te dá um infarto fulminante é a homocisteína. Só que quase ninguém mede a homocisteína. Quase nenhum médico mede a homocisteína. É muito difícil acontecer isso.
Porque é uma coisa que foi descoberta, né, com menos tempo, na verdade foi descoberta na mesma época do colesterol, porém ficou abafado durante muitos anos, né? As indústrias deram um jeitinho ali de abafar isso aí durante muitos anos. Então, o que aconteceu, né? A gente ficou acreditando no colesterol, acreditando na gordura, que a gordura fazia mal, aquelas coisas todas, enquanto a homocisteína só vinha matando, né? Como que é que a gente sabe disso? É só vocês pararem para pensar, né? Nunca morreu tanta gente de infarto como nos últimos anos. Atualmente, a doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. Que mais mata no mundo, vocês têm ideia disso? A doença que mais mata no mundo é a doença cardíaca. E como que é que essa doença cardíaca mais mata no mundo, sendo que nos últimos anos a gente diminuiu o consumo de gordura? Como se nos últimos anos a gente já aprendeu que o colesterol faz mal. Então, se o colesterol faz mal, por que a gente está morrendo de infarto ainda? Por que está morrendo de doença do coração ainda? Entendem? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente consegue provar só de ter lógica. Só de ligar um ponto no outro. Como assim o povo morre de infarto, sendo que o colesterol que causa infarto, e nós estamos consumindo menos colesterol do que há 40, 50 anos atrás? Né? Então tem uma coisa errada aí. Essa teoria do colesterol ela foi desenvolvida em 1970, tá, gente? Foi quando estourou isso tudo aí. E, inclusive, o Kilmer McCulley, que eu falei ontem, ele descobriu a homocisteína em 1970, né? Que descobriu que a homocisteína era a causa disso, porque a homocisteína é que espessa a parede da veia, ou seja, ele engrossa a parede e a parede vai fechando. Isso é que causa o infarto. E como que ele viu isso? Como é que ele descobriu isso, né? Não só ele, como os outros pesquisadores também. Quando as crianças começaram a morrer com isso, eles começaram a analisar as veias delas, as artérias, e falaram, mas como assim a pessoa tem uma artéria, uma veia de uma pessoa de 80 anos? Né? Não tem como falar que foi excesso de colesterol que fez isso, não tem como o colesterol fazer isso com criança de 5 anos, né? E era a homocisteína. E o que é essa homocisteína, né? A homocisteína, ela é um subproduto, né? Ou seja, é uma coisa que é metabolizada, que aparece no organismo, que a gente consome quando a gente quebra a metionina. O que é metionina? É um aminoácido que a gente adquire, que a gente come, tanto que a gente consome em proteínas, né? A gente consegue consumir a metionina em vários alimentos, inclusive na carne, no leite, em um monte de coisa. Então, o que acontece? A metionina, ela é um aminoácido, a gente consome esse aminoácido na comida. Então, a maioria dos alimentos que a gente consome, que é carne, ovo, leite, derivados, alimentos processados, todos eles têm metionina. O que acontece? Quando a metionina entra no nosso corpo, ela precisa se degradar para ela chegar no nível que ela consegue, né, agir no nosso corpo. E ela se transforma na homocisteína, para a homocisteína se transformar em cisteína. E aí a gente utiliza a cisteína. A homocisteína, por isso que é homo, né? É antes, né? A homocisteína. Então, assim, tem a metionina e tem vários processos, tem inúmeras coisas lá, né, os nomes que eu falo com vocês aqui que eu não vou falar, que é muito complicado. Mas da metionina, até se transformar em cisteína, tem um meio processo ali que ela se transforma em homocisteína. Então, lembra do estresse oxidativo? Do oxigênio até a água, né, saem algumas moléculas erradas aí no meio do caminho. Acontece a mesma coisa com a metionina. Só que o que acontece? Quando a metionina vai ser metabolizada para virar cisteína e o nosso corpo consumir a cisteína, né, para utilizar o que precisa, faltam vitaminas, porque são algumas vitaminas que fazem essa transcrição, né, que é a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que é a cobalamina, e a vitamina B9, B12, B6, que é a piridoxina. Então, só essas três, né, são as três principais vitaminas, são 3 vitaminas do complexo B, que fazem esse processo de metionina transformar em cisteína. Quando tem uma diminuição dessas 3 vitaminas, ou seja, quando você não tem essas 3 vitaminas no seu organismo, não, é quase impossível a gente não ter, mas a gente tem uma dosagem muito baixa, o que acontece? Essa metionina, ela vai ser metabolizada em homocisteína para virar cisteína, mas ela não vai virar cisteína, porque não tem vitamina B12 para fazer isso. Não tem vitamina B6 e B9 para fazer isso. Então, como a gente não tem isso no nosso organismo, quando falta isso, a metionina transforma em homocisteína e a homocisteína não transforma em cisteína. Ela fica em homocisteína. E é a homocisteína que se aloca lá na parede da veia e encurta a passagem da veia. E por isso causa infarto.
E por que o infarto vem fulminante, né? Porque aquilo vai acontecendo ali de pouquinho em pouquinho, cada hora entra um grãozinho, cada hora volta um grãozinho, cada hora. Então vai só aumentando aquilo ali e fecha de uma vez, fecha uma artéria, uma veia muito importante, e a pessoa não resiste nem chegar no hospital. Então, assim, é o tipo de doença que é silenciosa, que todo mundo morre de medo, né? Que é infartar, principalmente quando a pessoa mora sozinha, a pessoa morre de medo disso. Só que não é o colesterol que causa isso. Não é o colesterol que causa infarto, não é o colesterol que causa AVC. Isso se chama homocisteína. É essa coisinha que tem aí entre a metionina e a cisteína. E o que a gente pode fazer para suprir isso, né? Para evitar que isso aconteça, é justamente fazer a suplementação de B9, B12 e B6, que é ácido fólico, cobalamina e piridoxina. Então, quanto maior o nível, né, de homocisteína, maior a chance que a pessoa tem de ter ataque cardíaco. Ela aumenta aí mais ou menos 50% a sua chance de ter. A dosagem normal que eles falam, né, eles não colocam... a maioria dos profissionais de saúde não colocam muito isso como uma coisa importante, né? Eles aprenderam que não é tão importante assim. Então, se o médico já te pede a dosagem de homocisteína, pode ter certeza que ele já sabe o que ele está fazendo. Dizem, né, que a dosagem aí pode ficar entre 5 e 15 micromols por litro. É aquela dosagem, a mesma dosagem que a gente faz de outras coisas também, né? Mas dizem que é essa dosagem aí de 5 a 15. Só que existem inúmeros estudos que comprovam que pessoa que tinha homocisteína acima de 8 já tinha um risco muito grande de desenvolver e desenvolveram as doenças cardíacas. Então, né, deixa aí abaixo de 7. Quanto menor, melhor, porque não tem nada que comprove que a homocisteína tem algum benefício para a saúde. Não tem. Ela só é uma molécula errada. Ela é um radical livre ali. Não é radical livre, mas é só para vocês entenderem. Ela é só uma coisa errada. Ela é só uma molécula errada. Então, a homocisteína, ela não tem benefício nenhum. Não existe nenhuma molécula, né, que precise da homocisteína para alguma coisa. Então, quando tem isso, né, quando acontece isso, quando o negócio não tem importância, quanto menor, melhor. Né? Então, quanto menor a sua dosagem de homocisteína, melhor. E se para isso você precisar consumir as vitaminas B9, B12 e B6, consuma, tá? Porque existe, sei lá, se você pesquisar isso aí no Google Acadêmico, aparece acho que mais de 400 artigos científicos só comprovando isso. Você precisa consumir as 3 vitaminas para evitar ter infarto. Ainda não é sobre isso que eu vou falar amanhã, né? Que é do protocolo Sinatra, que eu vou falar amanhã. Mas eu espero que tenha respondido a maioria das dúvidas de vocês, tá? A live de hoje foi mais para isso, para responder as dúvidas, porque eu sabia que eu ia falar muito, ia colocar coisas aí no meio, eu coloquei da homocisteína, por exemplo. Amanhã a gente tem a última live que eu vou falar sobre o protocolo Sinatra, que são essas vitaminas que fazem com que as pessoas saiam da fila de transplante de coração. É uma das coisas que eu mais adoro explicar, que é sobre o protocolo Sinatra. Eu sou apaixonada pelo protocolo Sinatra. Se vocês já tiverem dúvida e não quer esperar amanhã, procura aí no YouTube, que vocês vão começar a ver aí. E já traz para mim as dúvidas amanhã. Né? Tudo de dúvida que vocês tiverem, já traz para mim amanhã. Eu não prometo que eu respondo tudo, né? Porque né? é muita coisa para a gente estudar. Mas eu sei algumas coisas que eu vim estudando nos últimos anos. Então, assim, eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida aqui que eu não respondi, porque eu fui juntando, tá, gente? Eu fui colocando dúvidas ali misturadas, dúvidas parecidas, eu fui colocando misturadas. E aí eu continuo disponibilizando lá o formulário. Se vocês quiserem pegar esse formulário lá e responder, tá? E colocarem as dúvidas de vocês, eu vou responder aqui com o maior prazer. E pode mandar no WhatsApp também. Se você não quiser preencher o formulário lá no grupo, pode mandar no WhatsApp qualquer dúvida, que aí eu respondo para você ou lá no WhatsApp ou aqui mesmo na transmissão, tá? Amanhã é a nossa última aula, né? Nossa última live. E aí eu vou explicar isso para vocês direitinho, como é que funciona tudo, como é que age isso tudo aí no organismo, para vocês entenderem o quão importante é isso de uma vez por todas, né? E conseguirem colocar isso na cabeça de vocês, que vocês precisam suplementar, vocês mesmos precisam se suplementar, né? Precisam indicar para os seus pacientes e precisam indicar para os seus familiares também, né? Porque ninguém quer ver aí as pessoas morrendo cedo, né? Então, é isso. Eu espero que tenha respondido tudo.
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não tem. Gente, então, muito obrigada, tá? E boa noite para vocês.